Na aula de hoje, a gente vai interromper um pouquinho aquele processo que estávamos fazendo de ver cada etapa do método de desenvolvimento de embalagens para a gente falar sobre alguns aspectos que são muito importantes e vocês precisam saber bem para a próxima etapa do método. Que a próxima etapa do método é a parte de desenho, então realmente colocar a mão na massa, né, e fazer a embalagem. Só que para saber isso, né, é importante a gente aprofundar um pouco alguns elementos visuais que nós já vimos, assim, de forma mais geral, lá no início do semestre, mas agora eu quero repassar com vocês com mais detalhes. Então, a aula de hoje a gente trabalha a primeira parte desses elementos, que são as imagens. E a aula de hoje está baseada nesse livro de design de embalagem, que é um livro bem interessante, que ele traz 100 pontos diferentes para a gente prestar atenção quando for desenvolver embalagem, então traz vários exemplos, é um livro muito ilustrado. Então, se alguém quiser conhecer um pouco mais, essa é a referência que eu estou usando. Se você acompanhou a última aula, você deve ter visto que no estudo de campo a gente começa a entender muito melhor os produtos concorrentes ao produto que a gente está desenvolvendo na embalagem. Então, a gente entende também como é que aquela categoria de produto se comporta na gôndola, quais são as cores dominantes, quais são as formas que se destacam, o que faz uma embalagem ser uma embalagem líder. Pelo menos uma embalagem que você vai chegar lá no mercado, vai chegar onde ela estiver sendo exposta e você vai olhar para ela e você vai notar ela e esquecer das demais ou praticamente ignorar as demais. Então, as imagens acabam criando um vínculo forte entre a embalagem e o consumidor, e elas podem ser trabalhadas de algumas maneiras, né? Cada uma com um objetivo diferente. A fotografia é um tipo de imagem que pode ser usada nas embalagens que ela tem uma característica muito interessante, que é a de transmitir uma ideia bastante específica. Então, a gente acaba tendo muito controle sobre o que a gente quer transmitir. Se é algum aspecto emocional específico, né, para criar um impacto emocional, na verdade, ou se é alguma coisa que vai descrever algum item. Por exemplo, se a gente olha para essa fotografia aqui, essa embalagem de waffle, parece muito gostoso, né? Então, a gente consegue ver o produto, a gente consegue ver que ele está em cima de um prato, então é quase como se o prato estivesse ali na nossa frente, com o produto em cima, esperando para ser consumido, né? Para a gente poder comer, para a gente poder sentir o sabor desse produto, que parece muito fresquinho na fotografia. Então é uma fotografia convidativa, convidativa a experimentar. Então está passando uma ideia específica e está nos conectando ao produto. Então, a fotografia ela vai ser geralmente produzida, né, especificamente para aquela embalagem, quando for o caso da fotografia do produto em si, ou pode ser algum tipo de fotografia um pouco mais mais abstrata, querendo passar uma mensagem. Então, pode usar algum modelo, alguma outra coisa que não tenha uma relação tão direta a princípio com o produto, mas para transmitir uma mensagem específica que se deseja. E só um parênteses, quando for fazer uma fotografia de produto, então quando esse produto é um produto alimentício, é muito comum que o que a gente está vendo ali é tudo, menos comestível. Porque a fotografia de um produto alimentício, ela envolve deixar esse produto muito bonito. E como ele vai ser fotografado e não comido, ele não precisa ser comestível. Então, por exemplo, não sei se é o caso, né, desse waffle, provavelmente o waffle ele não precisa de tantos enfeites, mas um hambúrguer é muito comum, as pessoas enchem o hambúrguer, então por trás assim coloca algodão para encher e ficar mais volumoso, né, o pão ali ficar mais levantado e parecer que tem mais recheio. Aí às vezes se coloca óleo para que dê uma ideia ali de queimadinho e de gostoso. Enfim, tem uma série de estratégias para se fazer fotografia de alimentos e eles parecerem super apresentáveis nas embalagens ou em propagandas, aonde for. E não necessariamente esses produtos vão ser possíveis de serem ingeridos daquela maneira. Mas isso é só um parênteses. A fotografia, então, serve para criar esse impacto emocional, para conseguir descrever alguma coisa e principalmente para ter controle sobre o que está sendo transmitido para o consumidor. O padrão é uma forma de chamar a atenção do consumidor. Então, quando ele está diante de vários produtos, o padrão ele acaba se destacando tanto pelo padrão em si, quanto pela junção de vários produtos que contêm o mesmo padrão. O padrão ele é uma repetição de formas, podem ser formas mais simples, podem ser formas mais complexas. Esse exemplo aqui de uma embalagem de café, ele tem formas geométricas com bastante contraste,
e isso acaba, de certa forma, hipnotizando a pessoa que está passando ali diante dessa embalagem, ela prende os olhos e ainda começa a enxergar algo como um labirinto ali e tenta percorrer esse labirinto. Enfim, prende a atenção do consumidor. O padrão ele pode ser algo mais suave, de certa forma também, pode ser... É muito comum o padrão floral, alguns tipos de produtos usam bastante esse tipo de padrão, mas independente do padrão que for utilizado, é algo que chama atenção. Então, chama atenção tanto isoladamente, quanto quando a gente coloca esses produtos em conjunto. Então, uma embalagem junto de outra embalagem com o mesmo padrão, é como se a embalagem acabasse tendo um espaço maior ali na gôndola, né? Ela acaba assumindo o mesmo tamanho, quer dizer, o mesmo espaço, mas ela parece ser muito maior, porque os padrões eles vão se juntando e formam uma grande massa maior de informação visual. Outro tipo de imagem que a gente pode utilizar são os desenhos e pinturas. É bem interessante quando a gente passa para esse tipo de imagem, né? Porque desenhos e pinturas podem vir de maneiras muito diferentes. Então, a gente tem desde pinturas mais clássicas até estilos mais urbanos, né? Com grafismos, ou a gente pode ter toques de humor, a gente pode ter desenhos mais infantis. Enfim, tem uma infinidade de traços possíveis que podem ser aplicados à embalagem, dependendo do tipo de embalagem, de produto, do público-alvo a que se destina. Então, aqui, por exemplo, são vários produtos lácteos, né? E a gente tem essa vaquinha simpática que olha pra gente e ela tá coberta de flores e lembra até um pouco daquela cow parade e alegria e sossego e aconchego e a gente consegue ver os pintinhos dormindo ali em cima e tudo isso traz uma ideia de fazenda, de um produto fresco, tirado na hora, com amor. Enfim, são sensações que remetem, né, apenas com essa imagem que é colocada. Um texto escrito não vai passar de forma tão concreta as sensações que essa imagem me passa. Então, acaba tendo uma força muito grande na hora que a gente aplica desenhos e pinturas a uma embalagem. Eu trouxe um outro exemplo aqui de desenho, que é um desenho étnico. Então, foi aplicado a uma marca aí de cerveja e perceba como é muito diferente daquele outro estilo que eu mostrei antes. Então, é um outro público-alvo, é um outro tipo de produto, é um outro tipo de embalagem. Enfim, tudo isso tem que ser pensado de maneira conjunta para transmitir adequadamente a mensagem desejada. E um último exemplo da parte de desenhos e pinturas é esse desenho aqui dessa embalagem, mais uma embalagem de bebida alcoólica. Na verdade, tem muitas embalagens de bebidas alcoólicas muito legais por aí. Eu não bebo a maioria das coisas, mas assim, sou apaixonada por algumas embalagens que são maravilhosas. E essa daqui, eu não sei que bebida que é essa exatamente. Se é um whisky, enfim, não sei. Mas é uma embalagem que traz a ideia do tradicionalismo. A gente tem esse desenho feito a lápis, né, feito à mão, pelo menos remetendo a isso. E a própria embalagem ele traz essa ideia também do velho, mas que é bom. E aí a gente tem essa figura central, esse personagem que está ajudando a contar uma história. E ele está desbravando, e ele está em algum lugar antigo, e tem o barril, e tem os animais, enfim, tem uma cena que não é de hoje, é uma cena de outros tempos. Mas o negócio é bom, é o que a embalagem está mostrando. E aí que ela está aliando, no caso, né, tanto a parte do desenho, que traz essa ideia do antigo, quanto o bom por uma série de outros fatores, outros elementos que não o desenho, né? Mas você tem a questão do dourado, você tem os selos também, indicando a qualidade. Enfim, são vários elementos que vão conversando junto para transmitir a mensagem desejada. Tem também a xilogravura. A xilogravura, ela acaba sendo um tipo de desenho também, mas a construção dele é bem diferente. A xilogravura é uma técnica muito antiga em que as pessoas esculpem a madeira e aí nessa madeira elas formam as imagens, as palavras, o que elas querem reproduzir e aí essa madeira é utilizada como se fosse um carimbo. Então a gente acaba tendo algumas imperfeições, né, do tipo de construção desse carimbo. Então pode ter mais detalhes, pode ter menos detalhes, mas a ideia é que fica um desenho com uma aparência muito artesanal. E esse artesanal, ele casa muito bem com algumas ideias, alguns valores que pode se querer passar por aquela marca, por aquele produto. Então, a xilogravura também é uma opção, seja tanto a xilogravura real, né, quanto uma
uma reprodução que tente imitar esse estilo, esse efeito da estilogravura. Um outro tipo de imagem que a gente encontra, mas que não é tão comum de ser utilizada como recurso decorativo, são os ícones e símbolos. Então, ícones e símbolos são imagens muito simples, imagens que vão ter um contraste grande, que vão ser desenhos com estilo assim mais simplificado mesmo, né? Que rapidamente a gente consegue interpretar, a gente consegue reconhecer de longe, rapidamente então numa prateleira, tá ali, a gente já sabe o que é aquilo. E a diferença entre o ícone e o símbolo é que o ícone ele vai transmitir um significado, uma mensagem, alguma coisa que as pessoas se acostumaram, né? Então tem uma convenção ali que fez com que aquele ícone as pessoas se acostumassem a entender que aquele ícone significa alguma coisa. Então, por exemplo, se a gente vê hoje aquele íconezinho, né, um triângulozinho aqui com um ponto de exclamação no meio. O que é isso? A gente sabe que tem um perigo ali. Agora, isso representa perigo? Não, a gente se acostumou a chamar isso de perigo. Agora, o símbolo, ele é diferente. O símbolo, ele também vai ser uma imagem simplificada, né, alto contraste e tal, vai ter toda a mesma forma de construção, só que a diferença é que ele vai representar uma coisa por associação, por semelhança. Por exemplo, eu tenho aqui um trator. Eu sei que isso é um trator, porque isso parece um trator. Aqui tem uma tesoura. Eu sei que é uma tesoura, parece uma tesoura. Eu sei que isso aqui é um sol, parece um sol. Ou pelo menos o que a gente está acostumado a chamar de sol, né? Isso aqui eu já não sei o que é. Agora, se eu vou ler sobre o produto, é um produto que acho que ele é da ilha de Creta, uma coisa assim. Então, se ele for vendido localmente, as pessoas que moram lá, que vão provavelmente consumir esse produto, reconhecem isso como símbolo. Eu que moro aqui no Brasil e que não sei praticamente nada sobre Creta, não reconheço isso como símbolo. Mas reconheço que pelo tipo de linha, né, de formato, possivelmente é algum local, é alguma representação assim da divisão de um local, né, de uma cidade, de um estado ou de um país, enfim. Agora que isso é Creta, eu não vou saber. As linhas podem ser utilizadas tanto de forma estrutural quanto de forma estética. Então, de maneira estrutural, elas estão ali para dividir conteúdos, para dividir seções da embalagem, né, para organizar toda a informação visual. Já a parte estética das linhas é geralmente com o uso de várias linhas em conjunto, ou uma linha com várias curvas e formas mais sinuosas ou angulares, e aí essas linhas elas acabam tendo um apelo estético muito grande, acabam formando imagens na nossa embalagem que se destacam. Então, as embalagens, quando elas têm essas linhas, as linhas acabam sendo usadas também de maneira a que cada tipo de linha resulta em uma sensação diferente para o consumidor. Então, uma linha que seja mais horizontal, ela cria emocionalmente uma ideia ali, uma noção de calma. Já uma linha mais vertical traz a ideia de dignidade, enquanto a diagonal traz a ideia de vitalidade e uma linha curva traz a ideia de graciosidade. E você pode ver isso sendo aplicado nas várias embalagens, né? Então, cada uma vai explorar um tipo de linha de acordo com a informação que deseja passar para esse consumidor. Só para referência, essas embalagens aqui são embalagens tem tanto embalagem de vinho quanto embalagem de cerveja dessa marca, que usa desse mesmo apelo visual. Nós chegamos ao final, então, da nossa aula. Nós passamos por vários tipos diferentes de imagens que podem ser utilizadas em embalagens. E a ideia é que daqui para frente você tenha isso em mente quando for desenvolver uma embalagem, né? Pensando no que você deseja realmente, se é um impacto visual maior, se é mais precisão na hora de passar uma informação, se você deseja criar algo mais fantasioso, enfim, pense muito bem nos seus objetivos, analise a situação diante de todo o resto, né, do que você tem na concorrência, de qual é o posicionamento que o produto pretende ter, enfim, leve tudo em consideração para pensar nas estratégias para poder fazer a melhor imagem possível para sua embalagem. E é isso, ficamos por aqui. Até a próxima semana.